Olá, queridos irmãos, bem-vindos a mais uma recapitulação da lição. Nós estamos hoje aqui para recapitular a lição 8, o poder da ressurreição de Cristo. Somos da Igreja do Pênfigo, alguns já nos conhecem. Eu sou a professora Simone, estou aqui com o professor Moisés e o professor Enéas. E, antes de tudo, vamos começar com uma oração. Ora para a gente, professor. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças pelo teu cuidado que tens tido para conosco. Amém. Vamos tratar, Senhor, de um assunto muito importante, de interesse da tua igreja. Amém, Senhor. Que o teu Espírito possa nos iluminar, que o Senhor se faça presente aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Nós temos recebido os recados de vocês, gostamos de receber, temos respondido também. E estamos orando por vocês também. Orem pelo nosso projeto, orem pela nossa igreja. E nós agradecemos cada recado, cada carinho que temos recebido também. Vamos começar aqui na lição de sábado. O título já foi dito, o poder da ressurreição de Cristo. É um tema conhecido pela nossa igreja. É um tema gostoso de falar, porque ele traz uma esperança muito boa ao coração. E vamos para essa imagem aqui. Eu gosto das imagenzinhas. Tem como se fosse uma tela, e dentro dessa tela está ali o sepulcro já vazio, as três cruzes, olhando para as três cruzes também vazias, e uma pessoa está com um megafone, ou um alto-falante, é megafone, né? O nome? Megafone. E ele está fazendo algo, parece que como se fosse anunciando. E essa imagem, ela já faz um bom resumo da nossa lição. É tão interessante que aqui, essa pessoa no megafone, ele está falando bem alto. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Está vivo. E vive para sempre. Amém. Quer comentar alguma coisinha? O que é belo de tudo isto, que com a ressurreição de Cristo, a gente que já está ficando velhinho, a gente, quando Jesus voltar, não vamos ter dor nos nossos corpos mais. Amém. Nós não vamos ter saudades, tristezas, né? E não vai haver mais separação. Então a ressurreição de Cristo é maravilhosa, é uma notícia incrível, né, para aqueles que creem em Deus. Verso para memorizar, vamos falar ele agora. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. 1 Coríntios 15, 14 e 17. E esse verso, ele já é uma resposta à polêmica daquela época. E começa aqui a nossa lição falando, é curioso. O que eu fico pensando é que naquele tempo já existia algumas dúvidas e divergências na igreja cristã. Uma igreja que era nova, que estava em crescimento absurdo para aquela época. E eles tinham dúvidas também. E essas dúvidas, Paulo, ele precisou lidar com a questão da ressurreição. Porque eles enterravam as pessoas, aí quando voltava depois de alguns tempos, alguns anos, quando ia olhar, a pessoa já estava no pó, tudo destruído. Eles teriam ter fé que um dia essas pessoas iriam ressuscitar, mas eles não acreditavam. Que nem muitos não acreditam hoje na ressurreição. Mas Cristo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá para sempre. Esta é uma afirmação assim que para eles era uma coisa muito louca. Imagina uma pessoa morrer e voltar. Para eles, o corpo tinha uma dualidade.
ele tinha uma dualidade, ou seja, eles imaginavam que quando a pessoa morresse, separava o corpo da alma. Então, aí chega um indivíduo que eles até denominaram como um tagarela, um falante tagarela, dizendo que que um morto tinha ressuscitado. Nós falamos em lição anteriores que sobre esse tema, quando falava que Jesus ressuscitou, como que um Deus morre? Para eles era uma coisa absurda. Então, e entre os irmãos tinham ainda esta dúvida. Infelizmente, Paulo teve que trabalhar com esse tema para mostrar para eles que o Evangelho era uma notícia fantástica em que promovia para as pessoas um mundo melhor, onde nunca mais haveria separação. E esses dias nós tivemos aqui um teologando de um lugar da África, não sei se é Angola, não lembro. Guiné-Bissau, é Guiné-Bissau. E eu até posso colocar o link aí para vocês verem a pregação dele. Ele conta um pouquinho da experiência dele. E ele fala que quando os missionários foram lá e falaram para ele da ressurreição, falaram da morte de Jesus, eles deram risada, porque eles falaram como que um Deus pode morrer. Como que o Deus de vocês morre? E conforme eles foram aprendendo as coisas, a visão deles foi se abrindo. E eles foram saindo daquelas garras de Satanás, que lá eles têm um contato muito direto com essas religiões satânicas mesmo, que usam um cordãozinho preso, e aí tem todo um medo de tirar esse cordãozinho, e eles foram libertos. Esse irmão, ele foi liberto. Hoje ele é um teologando, e ele veio na nossa igreja fazer essa pregação. E hoje ainda resta essa dúvida em algumas pessoas, né? Como um Deus morre e também como que existe a ressurreição dos mortos. Porque a morte é um negócio esquisito, né, irmãos? Muito. Quando a gente olha para um corpo lá, a gente fica olhando, a pessoa está paradinha ali, não mais come, não mais bebe água, não faz mais nada. E não pode passar muitos dias, já tem que ser enterrado rápido, porque senão começa a apodrecer. O que é o ser humano? O que somos nós? Nós não somos nada, só seremos grandes diante de Cristo. E naquela época eles tinham acesso a grandes pensadores da humanidade, que até hoje são citados. Eles tinham o pensamento dos atenienses, tinham o pensamento dos gregos, tinham a sabedoria dessas pessoas que ficavam procurando o sentido da vida. E na morte, alguns deles perguntavam: para que tudo isso? Ou seja, para que essa vida, se tudo vai acabar e nós vamos morrer? Então, eles acreditavam que era o fim. E essas pessoas, eles estavam sendo tiradas dessa escuridão, sendo trazidas para a luz do conhecimento da verdade, que era a ressurreição. E aqui, terminando já, sábado, fala assim: se Jesus não ressuscitou, Ele não é quem disse ser. A cruz não teve efeito, nossos pecados não foram pagos. Restaria apenas o desespero. Mas o nosso Senhor ressuscitou, subiu ao céu e voltará para nos levar para casa. Amém. Amém. Que lindo. Vamos para domingo? Domingo, o título é Proclamando a Ressurreição de Cristo. Logo no início de Coríntios 15, ele fala assim, ele faz alguns destaques aí, né? Paulo, ele pregou aos coríntios que eles receberam, no qual permaneciam firmes e pelo qual eram salvos. Essa abertura prepara o leitor para o que vem a seguir no capítulo e mostra como a ressurreição. Eu quero ler aqui, 1 Coríntios, Romanos 1 a 4. Fala assim: a ressurreição de Cristo. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a propus a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. E o que esses textos têm em comum? Eu vou ler também Romanos 24, 44 e 47. Em Lucas 24, 44 e 47, eu vou ler também. A seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. O que tem em comum? O que vocês acham que tem em comum essas duas passagens? A morte vicária de Cristo. Morte substituinte, né? Ou seja, eu pequei, eu mereço a morte. Morte eterna, separação de Deus para sempre. Mas o próprio Deus se fez homem e morreu no meu lugar para que eu não morresse eternamente. E Ele me propôs ainda uma coisa, no último dia vou te ressuscitar e vou te dar um corpo livre de dores. Então, essa ressurreição de Cristo é a maior garantia que a gente pode ter de uma vida futura. Quando Paulo falou isso, Paulo tinha muita razão de dizer isto, porque tinha testemunhas. Para um sistema legal, precisa ter 2 testemunhas para ser confirmada uma coisa, não é isso? E então, existia mais de 500 testemunhas. Quando Paulo disse isso, alguma daquelas pessoas que haviam visto Jesus ainda viviam, ou seja, eles poderiam questionar essas pessoas a qualquer momento. Então, a certeza... Quer dizer, uma pessoa só teria dúvida se ela tivesse preguiça de procurar uma daquelas pessoas que viram pessoalmente a Jesus ressuscitado. E Paulo falou ainda, eu, como menor de todos os apóstolos, eu também vi o Senhor. Amém. Ou seja, ele tinha uma evidência histórica do que tinha acontecido realmente. Era um fato verídico. De pessoas que, na época que ele viveu, ainda contavam que tinham visto. Olha que maravilhoso. Nós temos aqui o relato de uma pessoa, no direito a gente fala que é uma testemunha que ela ouviu dizer. Paulo, ele era uma testemunha que ele ouviu dizer. Ele ouviu uma pessoa que viu acontecer. Ele ouviu da boca de uma pessoa que viu acontecer. E também nós temos o cumprimento de uma profecia. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não seria o Messias. Ele não seria o Messias, ou seja, tudo realmente seria em vão. Ou seja, a palavra de Deus que havia previsto isso desde o Éden, teria caído por terra, né? E Deus seria um mentiroso. A grande prova foi quando Lázaro morreu. Ficou 4 dias no túmulo. Jesus foi avisado. E Jesus andava tranquilo, indo para a casa de Lázaro. Mas mesmo assim ele socorria as pessoas aonde ele passava. Aí quando ele chegou no túmulo, alguém falou para ele, Jesus, não adianta mais. O meu irmão está cheirando mal. Esqueceu que ele é a ressurreição e a vida. Ele tem vida e abundância. Ele só mandou tirar as pedras, porque o que o homem tem que fazer, deve fazer. Então nós fazemos a nossa parte aqui. E Jesus faz a parte dele. Quando tirou a pedra, ele falou, meu amigo Lázaro, saia para fora. Saia para fora. E Lázaro foi levantando, o pessoal tudo fora do túmulo assim. Lázaro foi saindo. Chegou perto de Jesus. Talvez deve ter abraçado e falou, mestre, você não esqueceu de mim? Então um detalhe ainda muito interessante. Quando ele começou a sair,
Jesus olhou para ele, aquele corpo todo envolvido, e Lázaro não tinha como se desamarrar porque ele estava preso. Então ele falou, desamarrai-o e deixe-o ir. Já pensou? Interessante, né, irmão? Como Cristo tem o poder da morte. Por isso que ele está aqui, proclamando a ressurreição de Cristo. Porque ele vive para isso, irmão. Amém. Então aqueles que creem vão ressuscitar no último dia. Podemos passar para a lição de segunda? Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Interessante que Cristo é a nossa única esperança mesmo, né, professores? Não tem como. Não tem como. Como deixar de acreditar em Jesus? Tudo que ele fez, tudo que ele anda fazendo, ele não te nega nunca. Interessante que ele, quando um cristão morre, guardador dos mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, ele deixa um anjo no túmulo guardando aquele irmão. E naquele dia da sua volta, ele fala, anjo, traga o irmão para fora. Interessante que muitos serão ressuscitados, porque ele é a ressurreição. Então, Cristo, como ressuscitou, por isso nós acreditamos. E não é em vão a nossa fé, porque nós cremos em Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Amém. Irmão, tem um negócio muito interessante. Fala. As pessoas falam assim, mas um anjo guardando a sepultura? Se você tiver dúvida, depois você dá uma olhadinha na internet aí e veja, por exemplo, quando eles jogaram um cadáver em cima dos ossos de Eliseu, o cadáver deu um pulo e saiu vivo. Verdade. Porque tocou nos ossos de um servo de Deus e que um anjo estava tomando conta. Então nós temos uma prova de que realmente o anjo toma conta da sepultura daqueles que servem a Deus. Bonito, né? Bonito, professor. Então existe esse propósito para nós humanos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, quando nós amamos Cristo, quando nós amamos nossos irmãos, quando nós pregamos esse Evangelho eterno, esse Evangelho da ressurreição, da vida. Porque, queridos, esse mundo já acabou tudo. Guerras para todo lado. E não está nem aí se é judeu, se é... Não importa. Eles mandam bomba e destrói tudo. Mas eu vou dizer para vocês, tudo isso vai acabar. Em nome de Jesus. E nós veremos Ele. Eu tenho fé nisso. Eu estou velho, mas tenho fé em ver Jesus face a face. Amém. E quero abraçá-lo e dizer, Senhor, como eu te amo, Jesus. Como nós amamos Jesus, irmãos. Irmão, tem uma música muito interessante de seguinte, que ela fala de que o cristão não deve andar cabisbaixo, né? Verdade. Mas ele deve de olhar com fé para cima, porque o nosso Senhor, a nossa garantia, ressuscitou e garante que nós também ressuscitaremos e teremos um corpo semelhante ao corpo dele. Glorioso, né? A música diz, não andes cabisbaixo para te entristeceres, mas a gente deve olhar com fé para cima. Muito lindo isso. E aqui fala um pouquinho na lição de segunda, sobre o que eles acreditavam. Que eles acreditavam num dualismo entre corpo e alma. E na morte, a alma se desprendia do corpo e ia para um lugar das almas, das almas dos mortos.
E Paulo já começa em 1 Coríntios 15, 12, com uma pergunta retórica que revela a complexidade. O quê? Como é que alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Porque para ele era inacreditável eles continuarem pensando daquela forma na ressurreição, principalmente por causa das testemunhas. Eles sabiam dessas pessoas e eles já tinham ouvido explicações de Paulo a respeito. Então, ele vem com imagino que ele tenha sido claro a respeito disso nessa hora, para que eles largassem essas ideologias e acreditassem na palavra de Deus, no Jesus ressuscitado. E isso aconteceria com eles também. E aí que vem a esperança, né? Nossa única esperança. Porque é com a ressurreição que nós teremos vida eterna, que tudo isso aqui terá findado, como vocês falaram. Essa é a nossa esperança. Sim, aqui, na terça-feira, Cristo, as primícias. Diz aqui o comentário. Se Jesus não estivesse vivo, toda a expectativa em relação ao futuro seria uma ilusão. Como é ruim não acreditar em nada. Como é péssimo não acreditar em Jesus. Como é péssimo não acreditar em Deus, no Espírito Santo. Mas diz assim, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E sua ressurreição é um evento histórico. Por isso, podemos estar certos de que todos que morreram em Cristo ressuscitarão por ocasião da sua vinda. Uma pergunta, irmão. Por que fala aqui que Jesus é as primícias? O que significa isso? É o primeiro. No sentido de importância. Ele é o primeiro. Porque o Adão foi o primeiro ser vivente que Deus criou um jardim e falou, olha, quero que você cuide, você e a Eva. Eles foram cuidar do jardim. Mas ele falou, mas tem uma árvore no meio do jardim que eu não quero que vocês toquem, nem coma do fruto. E Eva foi lá, comeu, levou para o seu esposo, Adão, ele comeu também o fruto. Por sinal, era muito gostoso, né? Devia ser. Porque era agradável aos olhos. Ele comeu. Ele é muito bonito, com certeza. O que aconteceu com Adão e Eva? Deus perguntou, onde estás? Cadê Adão? Cadê você, rapaz? Ele falou assim, Senhor. Desse jeito, ele falou, Senhor, eu tive medo e me escondi. Se escondeu do quê? Escondi porque a mulher que o Senhor criasse me deu fruto, ela comeu e eu comi também. Ah, rapaz. E também porque estava nu. Por isso eu me escondi. Mas esse Adão, ele também está aguardando a ressurreição. Porque Cristo prometeu que pisaria um dia na cabeça da serpente. Aqui, posso ler? Pode. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, ou seja, Adão, como meu pai falou, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, aqui, porque Jesus, ele é as primícias, né? Por que fala? Era um conceito que eles entendiam na época por causa da colheita. Então, para eles seria um conceito visível, de um exemplo visível. E Cristo, ele ressuscitou, não que ele tenha morrido primeiro, mas ele venceu a morte com a ressurreição dele. Então, ele foi o primeiro que ressuscitou e venceu a morte definitivamente. Em outras palavras, aqueles que morreram antes foram ressuscitados,
é como se tivesse sido ressuscitado com um cheque em branco, né? Uma garantia daquele que haveria de vir depois. E a gente vê também na lição de terça-feira algo muito importante. Adão pegou o domínio da terra, Isso. desse planeta, e entregou nas mãos do diabo. Do Satanás. E aí Jesus então veio e recuperou novamente esse domínio, e esse domínio Jesus vai entregar ao Pai. Verdade. Então, nesse sentido, Jesus vai devolver a honra que essa terra tinha antes, que foi deturpada pelo pecado, deturpada pelas ações do maligno, né? Porque muitas pessoas aqui no final do comentário de terça-feira dizem assim: além disso, arriscar a própria vida seria inútil, se não houvesse ressurreição. Veja Estevão, lá por volta do ano 70, isso? Não, 34, 34, isso. O que aconteceu com ele? apedrejado. Porque ele anunciava o evangelho do reino. Isso atrapalhava a sinagoga. Mas quando ele olhou para o céu, ele falou assim: eu vejo o Filho do Homem sentado no trono de Deus. Amém, glória a No Deus. trono de Deus. E a turba enfurecida pelo diabo, que nem foi falado aqui, pelo irmão professor Enéas, falou: ele não é digno de viver. Irmão, ele morreu apedrejado. Ele morreu, e não deve ser gostoso ser apedrejado. Só que ele, só mais um minutinho, só que ele falou assim: eu estou indo agora para a morte, mas vou ressuscitar na volta de Jesus. Que fé é essa, queridos? Aquele indivíduo que estava assim, presidindo o apedrejamento de Estevão, ele ficou tremendamente tocado com isso, e no futuro ele se transformou no apóstolo Paulo. Que maravilha, né, irmão? Ou seja, a morte de Estevão foi como uma semente para a pregação mais apurada da palavra de Deus. Nessa parte final aqui da lição de terça, tem um assunto que é muito interessante. Sabe que nós temos uma igreja, não vou citar o nome, mas é uma igreja de pessoas muito caridosas, que eu gosto e tenho amigos nessa igreja. E eles fazem o batismo pelos mortos. Então, eles têm um tanque ali especial que você pode se batizar por uma pessoa querida sua que já faleceu. E aqui eu não sei se quer dizer isso ou não, mas aqui fala um pouquinho que para mim é uma explicação direta, talvez, para esse costume, porque eu acho que eles tinham esse costume também. É o que eu entendi, pelo menos, né? Que fala assim, uma explicação, traz uma explicação para a gente, o que será que Paulo quis dizer com o batismo por causa dos mortos, de 1 Coríntios 15, 29. Eu não sei se seria bom a gente ler esse 1 Coríntios 15, 29. O que Paulo quis dizer, vai ser bom ler esse texto aí, mas o que Paulo quis dizer com isto aqui é o seguinte, que o indivíduo que tinha morrido na fé, na esperança da volta de Jesus, então eu, com vontade de rever aquele amigo querido, aquele parente, eu me batizaria, para que eu tivesse condições de encontrar com aquele amigo que faleceu. Não ser batizado em nome daquele, mas me batizar para eu me tornar capaz de, então, encontrar aquele amigo querido. Por favor. Vou ler aqui. De outra maneira que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles, então, pelos mortos? Então, essa explicação que o professor Enéas deu, nós nos batizamos não em nome dessas pessoas, porém, nós nos batizamos com a esperança da nossa salvação para ver essas pessoas depois. Verdade. Então, vamos para a quarta-feira, o corpo ressuscitado. Corpo ressuscitado.
Quando Jesus ressuscitou, alguns dos discípulos ficaram assim, incrédulos quanto àquela ressurreição. Queriam saber como ele ressuscitou. Um deles, Tomé, falou assim: eu só acredito se eu ver. Se eu vê-lo, tocar nas suas feridas, aí então eu vou crer. E Tomé viu e creu, né? Quando Maria encontrou Jesus, ela queria tocá-lo. Jesus falou assim: não me toque, porque ainda não subi ao Pai. Depois que ele subiu ao Pai e voltou e apareceu para os discípulos, ele comeu com eles. Se ele comeu com os discípulos, então o corpo dele era um corpo glorificado, mais palpável, né? Era uma coisa real, não era assim um corpo etéreo, imaginário, não, real, capaz de ser tocado, capaz de degustar alguma coisa, capaz de abraçar alguém. Não é uma coisa imaginária. A ressurreição de Cristo é algo simplesmente glorioso, porque ela nos dá um vislumbre daquilo que será o céu. Não é, a gente não vai ter assim uma coisa assim, igual tem pessoas que imaginam que no céu alguém vai ficar em cima da nuvenzinha tocando harpa o tempo todo. Não Não é seremos isso. só espíritos ali, né? Aqueles espíritozinhos passando. Não, não seremos. Aqui explica direitinho para a gente. Exatamente. Então, essa é a parte gloriosa dessa lição. Quando eu estava lendo essa lição, eu fiquei bastante empolgado, aqui pensando: nossa, como é lindo isso. E a esperança de Paulo, né? Ele procurou infundir na igreja de Corinto essa esperança e essa certeza. Não é uma coisa abstrata, uma coisa imaginária, é algo real, palpável. E a lição é clara: a ressurreição é um milagre de Deus, é um milagre, e ela será palpável, tocável e vai trazer muita satisfação àquele que vê-lo, né? Por exemplo, acredito que vocês devem ter algum parente querido que você gostaria de ver novamente. Conversar, dar boas gargalhadas, isso será possível? É possível. Até marquei aqui na lição. Marquei. Porque Enéas, professora Simone, é tão interessante esse assunto, porque quando Cristo ressuscitou, quando ele saiu do túmulo, ele não saiu sozinho. Muitos túmulos foram abertos. E aonde estão essas pessoas? Diz o conhecimento da profecia de Deus, que eles andavam entre as pessoas, entre os amigos, entre os parentes, os irmãos, eles andavam. Quando Cristo subiu, levou eles para cima. Que coisa impressionante. Porque o Jesus, esse terreno que nós conhecemos, esse Deus maravilhoso que o Enéas acabou de falar, esse Deus que nós vamos encontrar na eternidade e com os nossos parentes também. Por quê, sabe, irmãos? Amados, amigos, nós cremos e acreditamos que eu vou poder ver a minha mãe na eternidade. Amém. Eu vou poder ver meu pai na eternidade. Eu vou poder ver meu irmão Levi na eternidade. Que quando o anjo tocar no túmulo e falar, saiam para fora, ele vai falar assim: uai, eu estava aqui, eu nem sabia. Irmão, Mas vai ao encontro de Jesus, abrace o mestre. graças Ele a está te Deus. chamando. Amém. Eu quero te fazer um pedido, amigo. Pega a sua Bíblia aí e leia 1 Coríntios capítulo 15, versos 36 a 41,
que se trata de um corpo glorioso, livre de doença, livre de defeitos, né? Aqui na nossa lição, na parte de quarta-feira, no 4º parágrafo, diz o seguinte: essa verdade também aparece em 4 contrastes entre o corpo atual e o corpo ressuscitado. O primeiro é terreno, corruptível, ou seja, sujeito a envelhecer, a enfraquecer, né? Um corpo natural. O segundo é celestial, incorruptível, poderoso e espiritual. Por quê? Porque esse corpo não vai estar mais sujeito à morte. Se a gente olhar para Jesus, olhar para Deus, na situação que nós estamos agora, nós iríamos ser fulminados, iríamos morrer. Mas quando ressuscitados, com o corpo glorioso, nós podemos ver, tocar e abraçar o nosso Senhor. Amém por Aí isso. muda completamente. Gostoso, né, irmão? A lição aqui ela é muito, muito clara. Olha só, fala assim: nós não teremos um corpo, na última linha do penúltimo parágrafo, não será o mesmo corpo sujeito à decadência que temos agora. E ali no último parágrafo fala assim: teremos um corpo real, porém que não se desgasta e nem se corrompe. Ou seja, não envelhece. Não se desgasta, não se corrompe, não terá morte. Graças Eu a acho Deus, louvado seja Deus. Muito gostoso saber que nós não teremos mais doenças. Já pensou, irmão? Mais doenças, dores no corpo, dor na cabeça. Que coisa maravilhosa saber que esse corpo vai ser um corpo perfeito, igual de Cristo Jesus. Fico imaginando nossa inteligência ilimitada e nosso corpo ilimitado também. Já pensou que maravilha? A gente não consegue nem pensar como que será. Que maravilha que vai ser o céu. Glória a Deus. Quinta-feira, pode ser? Quinta-feira. Vitória final sobre a morte. Vamos dar uma lida no texto que está sendo sugerido aí. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 57. Diz o seguinte, verso 54. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E aí o verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 56 tem uma coisa assim muito importante que é preciso frisar. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Porque a transgressão da lei é inimizade contra Deus. Se ela é inimizade contra Deus, então essa transgressão da lei, ela prende o indivíduo neste mundo para não deixar sair mais. Mas, quando esse indivíduo entrega a sua vida nas mãos de Deus, esse cadeado, essa corrente que prende o homem aqui, ele é rompido para sempre, é rompido para toda a eternidade. E então, o pecado que aquele indivíduo cometeu é perdoado mediante a morte expiatória de Cristo, garantida pela ressurreição de Jesus. E então o indivíduo torna-se uma nova criatura, um indivíduo já não mais sujeito à degradação, à dor, à morte e ao pecado. Na segunda linha da lição de quinta-feira, diz o seguinte:
a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que que diz aqui que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus? Porque essa carne corruptível, né, sujeita a dores, a doenças, sujeito a todo tipo de enfermidade, ela não pode entrar no reino de Deus, porque ao vislumbrar a fisionomia de Deus, ela seria fulminada imediatamente. Verdade. Mas, uma vez perdoado e aceito essa notícia maravilhosa que é a ressurreição de Cristo, a remissão dos pecados e a garantia de uma vida eterna, então esse corpo que era mortal, ele passará a ser um corpo imortal. E aí alguém pode dizer assim, mas isso aí é só para os que morreram? Não. Se Jesus voltasse agora, aquelas pessoas que estão vivas, que creram e que andam com Cristo, o corpo delas serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Ou seja, na volta de Jesus nem todos morrerão. Nem todos. Mas essas pessoas, assim como todas, passarão por uma transformação. E o que garante essa transformação, o que garantiu a transformação, foi a morte de Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos discutir a lição de sexta-feira, estudo adicional. Na lição de sexta-feira, ela é um reprise de toda a lição que estudamos de segunda, de sábado até hoje. Na segunda linha diz o seguinte: aquele que crê em Cristo, disse Jesus, ou crê em mim, diz Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele fez a pergunta. Porque crer não é fácil, viu, professor? Mas para subir à eternidade, nós temos que crer. Temos que crer que Jesus ressuscitou, Ele vive, e nós também viveremos para sempre. Amém. Queridos, quando nós pensamos isso, quando eu penso assim, olha, sem dor, sem sofrimento, gente vendo pessoas indo para o hospital, pessoas não saindo mais do hospital, indo para o túmulo, às vezes sem esperança, porque não creio em Jesus. Mas o interessante, amados, é crer que Ele é capaz de mudar a nossa vida, mudar o nosso ser, mudar a pessoa, mudar tudo, se transformar naquele velho homem que era no novo homem, um novo ser. Só Ele é capaz de fazer tudo isso. Agora, para que isso aconteça na vida da gente, é necessário que haja uma transformação. A palavra de Deus diz o seguinte: se alguém me ama, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, se você pretende ir morar no céu com Cristo, primeira coisa que tem que fazer, crer nele. Segunda coisa, amar o Senhor Jesus. Terceira coisa, viver segundo a palavra de Deus. Porque se você não viver segundo a palavra de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. E isso é uma coisa muito séria. Pense nisto. Você que tem um nome no livro de uma igreja, não importa qual igreja, mas você que não vive plenamente esse evangelho, naquele dia você será a pessoa mais desgraçada de todas do universo. Por quê? Você teve toda a oportunidade para crer nesta palavra, teve todas as chances que Deus te deu, e Jesus ainda prometeu de quando Ele foi para o céu, Ele ia enviar o Espírito Santo para habitar em nossos corações, ou seja, para nos habilitar
para este dia glorioso. Mas se a gente negligenciar essa verdade preciosa, então aquele dia será o dia mais terrível de toda a história. Portanto, eu faço um apelo para você. Procure viver esse evangelho hoje. Procure andar com Jesus com toda a força da sua alma. Você vai dizer assim: mas irmão, eu estou sujeito ao pecado. Eu sou fraco. Sim, nós todos estamos sujeitos ao pecado. Mas quando você cair, você tiver uma dificuldade, corre para Jesus e pede Ele perdão. Pede Ele perdão e Ele vai te perdoar e vai te habilitar novamente a segui-lo. Aqui tem um comentário que Pois diz não? assim: a terra ficou extremamente agitada quando a voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam o sono da morte. E eles respondiam à chamada e saíam revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: tragada foi a morte pela vitória. Amém. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então os santos, vivos, ressuscitados, erguiam a voz numa aclamação de vitória, longa, arrebatadora, aqueles corpos que haviam descido à sepultura, levando sinais da enfermidade, da morte, surgiram com uma saúde e vigor imortais. Glória a Deus. Já pensaram, querido, quando esses amados saírem do túmulos e olhar e ver Jesus voltando em glória e chamando: vem aqui, meu filho, eu vim te buscar. E uma pergunta: isso vai demorar assim a acontecer ou vai ser uma coisa rápida? Eu acredito que, diante as profecias, não demorará muito tempo. É num abrir e fechar de olhos. Verdade. É rápido. É rápido. Glória a Deus. Glória Na a Deus. lição, então, minhas últimas considerações. Na nossa lição começa aqui com Paulo tirando uma dúvida das pessoas de Corintos. Ele tira essa dúvida da igreja dele, que é uma dúvida que ainda existe em muitos de nós. Ele explicando a importância de Cristo ressuscitado, a verdade daquele momento, que foi um fato histórico, que algo que aconteceu realmente, e já explicando o que acontecerá conosco também. Alguns passarão pela morte, outros não, e explica também sobre a nossa salvação. Olha só, aqui nessa lição tem a solução para muitas dúvidas por aí, e não só isso, ela traz esperança. Porque aqui nós não estamos buscando só um corpo melhor, um corpo físico glorioso, um lugar maravilhoso que será o céu. Não é isso que a gente busca, mas é a esperança, a presença contínua de Deus, de Cristo em nossa vida eternamente. E só isso vai ser o que vai brilhar, isso vai ser o que vai trazer a alegria eterna. Imagina só. E nessa lição, tirando todas essas dúvidas, vem aqui o questionamento que você fez. Será que nós cremos nisso? Até nós, adventistas, nós cristãos, será que nós acreditamos realmente que isso vai acontecer, que está perto e é possível? Uma coisa interessante que eu quero dizer aqui é o seguinte também. Esse foi um fato tão importante que ele dividiu a história antes de Cristo e pós-Cristo. Isso. Então, dada a tamanha importância que este episódio trouxe para nós e a certeza que ele infunde em nossos corações. O tão importante que tudo foi comentado, que eu achei, é crer. Porque diz assim: acaso quando eu voltar, acharei fé na terra?
Triste. Acharei fé na terra, acharei fé dentro da igreja, dentre os irmãos, que me chama pelo meu nome. Queridos, quanto precisamos crescer espiritualmente diante de Deus. É a recomendação desses professores para que volte aos braços de Jesus. Estude a sua lição, estude a Bíblia, seja edificado o seu coração sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Nessa lição a gente não estudou só a ressurreição de Cristo, a ressurreição dos mortos. Nós estudamos o sentido da vida, o sentido e o propósito da nossa vida. Cada um de nós, eu estava vendo ontem, eu não sei nem se é falso ou se é verdadeiro, né? Hoje tem muito disso, mas uma ligação aconteceu para uma pessoa, aqueles trotes para pedir dinheiro, geralmente de pessoas que estão presas, né? E em vez dessa mulher zombar com aquela pessoa, ela pregou para ele. Ela começou a falar que a vida dele tem um propósito. Nossa vida tem um propósito. Nossa vida tem uma missão. A nossa missão não é nessa terra. A nossa missão, o nosso propósito é a salvação, é a ressurreição, a transformação daqueles que não morrerem. Amém. O nosso propósito é um dia estarmos completamente, o tempo todo com Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Ora para a gente, Pai. Oro sim. Bondoso Deus, depois desse estudo, o nosso coração ficou aberto para receber Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Ajude-nos a crer nessa mensagem, anunciar essa mensagem que Jesus voltará em breve. Não para só buscar os 3 professores, os 2 assistentes que estão colocando no ar, mas a toda a humanidade, aquele que crê e aceitar de coração na breve volta de Jesus. Volte logo, Senhor Deus, perdoando os nossos pecados, ajudando-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado por acompanhar conosco. É sempre um prazer estarmos aqui. É um momento muito bom de estudo que temos para a gente. Espero que seja para vocês também. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários também. Pedidos, agradecimentos. Temos orado por vocês também. Continue orando por nós. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o estudo dessa semana.